Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 22. Nós vamos ler a partir daí. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. A cura de um cego em Betsaida. Esse é o título dessa leitura que faremos. Diz assim a palavra de Deus. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém. Podem sentar, por favor. Deus sempre completa ciclos. Aprenda isso, e essa é a primeira lição que nós temos para aprender nesta noite. Deus sempre completa ciclos. Deus nunca deixa nada pela metade. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado: Deus nunca deixa nada pela metade. Nós, seres humanos, podemos nos apressar e vivermos processos pela metade achando que é Deus. A Bíblia está recheada de coisas assim, tá? Pessoas que se anteciparam, se apressaram, e no final das contas, meu Deus, por que o Senhor fez isso? Não, Deus sempre completa ciclos. Se eu pudesse resumir a mensagem de hoje em uma frase, seria essa frase: Deus sempre completa ciclos. A gente, até próxima sexta-feira, a gente está concluindo um tempo com grande parte da igreja, principalmente com os jovens, na meditação, na reflexão, no tempo de jejum e de oração, lendo o livro de Eclesiastes. Em Eclesiastes 8, 7, a palavra diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Em outra versão diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então, às vezes, é a nossa percepção que está nos dizendo que o processo já acabou. Olha, já acabou, não tem jeito, é o fim. Só que Deus sempre completa ciclos. Deus nunca deixa nada pela metade. O nosso ser é sempre apressado e cheio de ansiedade. Eu e você, nós somos cheios de ansiedades. Por isso que às vezes o processo estabelecido por Deus está apenas no início ou na metade, e a gente está sofrendo de ansiedade achando que é o fim de tudo. Mas Deus sempre completa os ciclos. Esse texto ele é concluído assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Qual é o problema do ser humano? Impaciência. O milagre que nós vemos aqui, irmãos, ele foi concluído por Jesus exatamente porque quem estava vivenciando o milagre, vivendo o milagre, teve paciência no processo. No livro de Êxodo, a palavra diz que o caminho do povo de Israel se tornou mais longo. Por qual motivo, gente? Por causa da impaciência. Era uma jornada que era para durar 3 dias, mas a palavra diz que quando o povo começou a se cansar e a ficar impaciente, esse povo se rebelou contra Deus. É como se Deus olhasse e dissesse: ah é? Vocês não querem confiar em mim não? Então agora uma jornada de 3 dias vai durar 40 anos, por causa da impaciência de vocês.
Se aquele povo entendesse que é melhor o fim das coisas do que o princípio, aquele povo não teria se apressado tanto. Às vezes, irmãos, a nossa pressa faz com que, preste bem atenção, não vivamos o milagre por completo. Por isso que o título da mensagem de hoje é esse: o milagre será completo. Diga graças a Deus. O milagre será completo. Diga para a pessoa do seu lado: o milagre será completo na sua vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Será completo, eu creio nisso. Deus sempre completa ciclos. Deus nunca deixa nada pela metade. A prova está aqui. A palavra diz que alguém ou pessoas trazem o homem cego que morava naquele povoado, possivelmente, pois a palavra diz que trouxeram ele do povoado. E a palavra diz que o apresentaram a Jesus, suplicando que Jesus o curasse. O curioso é que quando eles trazem o homem para perto de Jesus, Jesus o afasta ainda mais do povoado. Gente, tinha alguma coisa naquele povoado. Tinha alguma coisa naquele povoado. Porque olha o que diz a palavra. Você está aí com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, para mais longe. Tinha alguma coisa ali naquele povoado que Jesus entendia que não podia realizar o milagre ali. Então, segunda lição que a gente tem para aprender nessa noite. Preste bem atenção. Tem milagres que Deus, para realizar na nossa vida, para que esse milagre aconteça, Deus tem que mudar a nossa geografia. Porque no lugar que a gente está, na condição que a gente está, no ambiente que a gente está vivendo e acostumado a viver, o milagre não vai acontecer. Porque, gente, não é por acaso que esse detalhe está nessa história. Porque simplesmente a história, preste bem atenção e olhe para mim, se a história não poderia ter sido contada assim: trouxeram um homem cego a Jesus e Jesus impôs as mãos sobre ele, cuspiu nos seus olhos e ele ficou curado. Não podia ser contada assim a história? Sem muitos detalhes? Aliás, dos discípulos, aquele que era mais detalhista em contar a história nem era Marcos, né? É Lucas. O evangelho de Lucas, por ele, né, ter sido contratado para contar detalhadamente os milagres de Jesus, a gente percebe muitos detalhes. Marcos não, Marcos ele foi muito prático em contar, mas nessa história ele diz que Jesus, antes de tocar no homem, Jesus antes de curar o homem, ele afastou o cego um pouco mais do povoado. Por que você acha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus não realizou o milagre na vida do homem no povoado? Eu tenho uma sugestão. Alguma coisa ali naquele povoado impedia a ação de Deus na vida daquele homem. Quer ver a prova? A gente leu a história até o final. Quando Jesus cura o homem, qual é a recomendação que ele faz para o homem? Não volte mais para o povoado. Irmãos, tem lugares que nós nos acostumamos a estar que não combinam com o que Deus quer realizar na nossa vida. Tem ambientes que nós nos acostumamos a estar e a frequentar que não combinam com o que Deus tem para fazer na nossa vida. Senão esse detalhe não estaria aqui. Depois que Jesus realiza o milagre, ele ainda dá uma recomendação àquele homem: não volte para o povoado. O que acontecia naquele povoado, não sei. O que acontecia naquele lugar, a Bíblia não traz o detalhe. O certo é que para realizar o milagre, Jesus tirou o homem de perto daquelas pessoas. Depois que realiza o milagre, Jesus disse para ele: não volte para aquele ambiente. E nós precisamos refletir. Sabe por quê? Tem coisas na nossa vida que são impeditivos de Deus agir e concluir a sua ação milagrosa. E depois que recebemos a bênção, tem certos ambientes que não nos cabem mais. Nós estamos falando aqui, irmãos, de fato de um ambiente geográfico. Mas ouça o que eu vou lhe dizer: tem certas mesas, se você quer viver o milagre do Senhor, tem certas mesas que não combinam mais com você.
Tem certos ambientes com certas conversas, se você quer viver milagre, que não combina com a tua relação com Deus. Essa é a segunda lição que a gente precisa aprender. E o Espírito Santo, preste bem atenção, vai trazer no teu coração todo esclarecimento. O Espírito Santo, como trouxe no coração daquele homem que era cego e depois voltou a ver, foi curado por Jesus, o Espírito Santo deixou bem claro: olha, você não pode mais conviver com essas pessoas, esse ambiente não te faz bem. Pare para pensar nessa noite. Que ambiente não faz mais bem a tua nova vida com Deus? Que pessoas não mais faz bem na tua nova relação com Jesus? Senão isso não estaria aqui. Jesus, para curá-lo, o afasta de pessoas, o afasta de um universo que imperava ali naquele povoado. Qual era, eu não sei, mas está escrito e é uma lição para nós. A palavra diz que Jesus, ao trazer o homem para longe do povoado, porque não queria mais lá, isso é certo, Jesus então cura aquele homem de um jeito muito estranho, gente. A forma de Jesus curar esse homem, ela não é uma forma muito ortodoxa, né? Não era uma prática muito comum, pois a palavra diz exatamente assim. Vamos voltar aí para a nossa Bíblia? A palavra diz assim, versículo de número 23, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, cuspiu e colocou as mãos. Outros cegos foram curados por Jesus apenas com uma palavra. Por exemplo, Bartimeu, lembra do cego da entrada de Jericó? A palavra diz que Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu lhe faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. O que Jesus fez? Só disse para ele: veja, a sua fé lhe curou. E foi simples, o homem foi curado, voltou a ver. Esse aqui não, esse aqui não. A palavra diz que Jesus cospe nos seus olhos. Alguém já me perguntou: pastor, tem alguma relação com a saliva? Não, gente. Tudo que Jesus fazia era estrategicamente para discipular. Não havia nada na saliva de Jesus, porque ele curou, por exemplo, Bartimeu apenas com a palavra, mas ele estava querendo ensinar para a gente uma lição. E qual é a terceira lição que a gente pode aprender? Que Jesus não age igual na vida de pessoas diferentes. Sempre ele vai agir de um jeito diferente. Olhe para mim, é bom você ter referenciais de fé, mas cuidado, pois você pode estar querendo que Deus haja na sua vida de acordo com a história que você ouviu de alguém, e não vai ser assim. Mas pode também ser que seja do mesmo jeito. Só que nós precisamos criar, irmãos, a expectativa certa. Por quê? Porque às vezes nós estamos sofrendo, a nossa fé está sendo, ali machucada, porque a gente viu Jesus agir na vida de alguém, na família de alguém, e está dizendo: ah, meu Deus, o Senhor pode fazer igual na minha família. Deus vai fazer melhor na sua família, diga graças a Deus. Deus vai fazer melhor na sua vida, pois o melhor de Deus é o melhor para cada pessoa, diga glória a Deus. Então ajuste sua fé. Para esse homem, a forma do milagre foi assim. E tem outra curiosidade, gente, nesse milagre. A palavra diz que depois que Jesus cospe, algo não muito comum, a palavra diz que Jesus impõe as mãos, e a palavra diz que Jesus pergunta para o homem: você está vendo? O que é que você está vendo? E interessante que outros milagres que Jesus realizou, quando ele ordenou, quando ele tocou, o milagre foi instantâneo, mas esse não. Esse não. Jesus cospe, Jesus põe as mãos e pergunta: o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? A palavra diz, versículo 24, ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Ou seja, olhe para mim, antes de Jesus cuspir e colocar as mãos, aquele homem não enxergava absolutamente nada. Depois que Jesus tem aquele ato de tocar o homem, ele pergunta: você está vendo alguma coisa? E o que ele diz? Não, eu estou vendo alguma coisa, mas eu vejo as pessoas como árvores. E Jesus então conclui o ciclo. Jesus então termina o milagre.
Jesus então completa a obra. Por quê? Porque Deus sempre conclui os ciclos na nossa vida. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo ou viveram metade dos milagres. Aliás, eu conheço pessoas que até na hora de orar, não oram de forma completa, se contentam com o início do milagre. Por exemplo, a pessoa tem na família alguém que está atolada, essa pessoa está completamente submersa no vício da bebida. Qual é a oração da pessoa? Oh meu Deus, que essa pessoa diminua a bebida, que essa pessoa pare de beber um pouquinho. É a pessoa que está contente só com estar vendo as pessoas se movendo como árvore. Olhe para mim, e quem diz que Deus faz as coisas pela metade? Irmãos, às vezes até na nossa forma de orar, nós estamos se contentando com a metade do milagre. Ah, pastor, no meu casamento eu estou vivendo com uma pessoa que é explosiva, é uma pessoa violenta, estou pedindo a Deus que cuide para que essa pessoa seja um pouquinho menos agressiva. Por que você não pede a salvação completa? Por que você não pede que o milagre seja completo, que essa pessoa seja completamente transformada, se torne um pai melhor, um marido melhor, para que a família toda seja abençoada? Por que você está se contentando, já que antes não via nada, agora pelo menos, pastor, eu estou vendo as pessoas, não é aquilo tudo não, mas eu pelo menos estou vendo alguma coisa. Você percebe que tem gente que está se contentando com a metade do milagre? O teu Deus é maior. Diga para a pessoa do seu lado: o seu Deus é maior. O seu Deus é grande, Ele não dá nada pela metade. Você já viu como é que criança pede as coisas, gente? Já viu como criança pede as coisas? Esses dias eu estava numa exceção, né, comendo um pedacinho de chocolate, e aí só faltava um pedacinho assim, eu já demoro a comer chocolate, e aí aí chega a minha filha, né, papai, me dê um pedacinho. Aí eu já olhei para ela assim, né, tá bom filha, aí tirei um pedacinho e dei a ela, e fiquei com outro pedacinho na mão, né, para que eu fiquei com outro pedacinho na mão? Ela levou outro pedaço também, o pedaço foi todo. Ou seja, não se contentou só com a metade. Criança é assim. Você entende por que a palavra de Deus diz que nós precisamos ser como um Pai Celestial, igual criança? Você já viu como é que criança pede as coisas? Se você diz para ela que vai dar, ela não se contenta com pouco. Eu acho que nós deveríamos ser assim com o nosso Deus. Às vezes o Senhor começa a fazer o milagre, aí a gente pensa assim: olha, antes eu não enxergava nada, agora eu já estou enxergando as pessoas como árvore, já está bom demais, né, pastor? Olha, a pessoa bebia a semana toda, agora só está bebendo 3 dias na semana, já está bom demais, né? Por que você não continua orando? Por que você não continua clamando? Irmãos, a prova de um ciclo completo de milagre é o que Jesus faz na vida desse homem. Jesus pergunta para ele: e aí, você está vendo? Ele diz: olha, eu estou vendo, mas as pessoas estão como árvores. Aí Jesus olha para ele e eu acho que pensa assim, né? Meu pai não deixa nada pela metade. Eu também não deixo nada pela metade. O que é que você está pedindo ao Senhor? Mais do que isso, o que você está pedindo ao Senhor, o que já aconteceu, o que já mudou, já fechou o ciclo? De fato, é isso que você acha que Deus pode fazer, ou você acha que Deus pode fazer mais? É a barrinha de chocolate que está vindo pela metade, mas eu sei que eu tenho um pai maravilhoso e eu posso dar para minha filha o chocolate todo. Você acha que Deus pode entregar a visão completa? Ele quer que você ande por aí só vendo as coisas como se fossem árvores andando. Qual é o milagre que você quer da parte de Deus? Você quer a sua família um pouco transformada? Você quer parte da sua família servindo ao Senhor? Você quer uma pessoa da sua família que está atolada nos vícios apenas bebendo um pouco menos, um pouco menos? Você quer da sua família apenas 1/3 da família sendo restaurada? Ao invés de pedir para alguém deixar os vícios, por que você não pede ao Senhor para que haja salvação completa e total na sua casa? Por quê? Se você sabe que você tem um Deus abundante, se você sabe que você tem um Deus que pode todas as coisas. Esse homem experimenta o milagre por completo. Por quê? Porque quem estava realizando o milagre na vida dele era o Senhor da vida.
aquele que pode todas as coisas, aquele que para Ele não há nada impossível. Às vezes, irmãos, nós estamos sofrendo tanto, às vezes nós estamos num tempo de tanto sofrimento, que às vezes um pouquinho de alívio no sofrimento que a gente estava vivendo, já faz a gente se contentar. Eu penso que quando nós agimos assim, nós estamos diminuindo o poder do nosso Deus. O processo tem que ser completo, diga graças a Deus. A restauração tem que ser completa. Quem disse que o Senhor vai restaurar o teu casamento apenas para vocês brigarem menos? Quem disse que o Senhor vai trazer o filho de volta para casa apenas ele usando um pouquinho menos de drogas? Quem disse que o Senhor ele vai abençoar a tua empresa apenas para as contas se equilibrarem? Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um Deus mais que abundante. Diga graças a Deus. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração e diga: eu tenho um Deus mais que abundante. Diga de novo: eu tenho um Deus mais que abundante. O que você acha que Deus pode fazer por você? O que você acha que Deus pode fazer por você? É metade do milagre? É você se contentar porque antes não via e agora está enxergando pelo menos coisas se movendo? O Senhor tem mais. E o mais dele é o ciclo completo. Diga graças a Deus. É interessante que a palavra diz assim, versículo 24. Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos. Alguém já me perguntou: pastor, por que você acha que Jesus não fez isso de uma vez só? Para nos ensinar uma lição. Para termos, irmãos, a nossa fé exercitada e querermos o ciclo completo. Até agora, como foi que Deus te abençoou? Deixa eu te perguntar, você acha que é só isso? Você acha que Deus só tem isso para te abençoar? Eu penso, irmãos, que nós que confiamos em um Deus que é maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas, nós deveríamos pedir mais. Aliás, Jesus disse isso para os seus discípulos, né? Ele diz assim para os seus discípulos: olha, vocês pedem e não recebem, sabe por quê? Porque vocês não pedem direito. Agora eu estou ensinando vocês a pedirem, e se vocês pedirem, o meu Pai Celestial vai dar a vocês. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês não receberam ainda por completo, porque vocês pedem pela metade. Peça tudo, e lhe será dado. Peça tudo, e lhe será dado. Você está diante do Deus que faz milagres, você crê nisso? Está ministrando nessa noite aqui para você uma pessoa que pode dizer e falar de um Deus que realiza milagres. Eu sou um milagre. Eu tenho certeza que você já na sua vida deve ter vivido milagres, e Deus não deixou pela metade. Deus nunca deixa nada pela metade. Ele sempre completa a sua obra, porque é Deus de obra completa e não de obra pela metade. Aplauda ao Senhor bem forte. Vejo pessoas como árvores andando. Não podia se contentar com aquilo. Então Jesus novamente impõe as mãos sobre ele, e a palavra diz que os seus olhos se abrem por completo. Então ele vê plenamente. Então o milagre se conclui. Então a obra é completa. E agora Jesus então dá a ele a última recomendação, né? Não volte mais para lá. Aquele ambiente não te cabe mais. Aquelas pessoas que estão ali não combinam mais com você. A nova forma de vida que eu te dei não combina mais com aquele ambiente geográfico. O Senhor tem outro ambiente para você. É interessante que sempre que Deus ele quer que a gente mude de vida, Ele sempre muda a geografia. É impressionante, gente. É impressionante. Porque há um princípio aí. Tem lugares e pessoas que não combinam com o milagre que Deus está realizando na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Então aquele homem agora vê tudo plenamente. Milagre completo. Ciclo completo. Por quê? Porque Jesus é o Deus que quando abençoa, abençoa por completo.
Diga graças a Deus. Fique em pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E eu quero te instruir numa oração. Eu não sei o que você está buscando da parte de Deus, mas o seu coração já está começando a ficar ansioso, porque o cenário que está se demonstrando agora parece que a conta já fechou, o ciclo já se encerrou. Entenda, Deus nunca deixa nada pela metade. Então eu quero convidar você para a gente orar e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos, para que a gente entenda de que a obra dele é completa. Nós não vamos celebrar milagre pela metade. Nós não vamos celebrar a bênção que não se concluiu. E possa ser que você esteja perguntando: pastor, mas como eu sei se o milagre ele não já foi concluído? Pare um pouquinho para pensar sobre o Deus que você tem. O Deus que você tem, ele é um Deus abundante. É um Deus que quando começa algo, ele conclui. E a palavra do Senhor diz que ele conclui para que a nossa alegria seja completa. Então coloca assim as duas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos. E diga assim comigo: meu Deus, eu sirvo um Deus que é abundante, não faz nada pela metade, um Deus que completa ciclos. O que o Senhor começa, o Senhor conclui. E eu creio que na minha vida, na minha família, nos meus empreendimentos, nos meus projetos, o que o Senhor começou, o Senhor vai concluir, porque o meu Deus, o meu Pai Celestial é abundante, Ele não me dá nada pela metade. Eu creio nisso. Por isso decido confiar inteiramente na fidelidade do meu Deus, que é abundante e vai realizar uma obra completa, uma bênção completa na minha vida e na minha família, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Oh meu Deus, nós estamos ansiosos pelo milagre e sabemos, meu Deus, que nesse trajeto do milagre o Senhor conclui tudo aquilo que o Senhor começa. Meu Deus, se ainda não estamos vivendo aquilo que de fato oramos para ter, é porque a obra ainda não foi completada. Então nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. No caminho do milagre estou. Declare isso. Declare isso com toda a fé do teu coração. Oh meu Deus, oh meu Deus. Esperança em meu coração, não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando eu encontrar contigo. Diga para Ele: milagre, virtude, poder. Nós cremos nisso, Jesus. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. O que você está esperando de Deus? O que você tem clamado ao Senhor? Oh, entenda, a conta ainda não fechou. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Jesus nem começou ainda, só está no princípio o que Ele tem para realizar na tua vida. Só confie, só confie. Oh meu Deus, nós confiamos inteiramente no Senhor. Nós confiamos inteiramente em Ti, meu Deus. Confiamos inteiramente no Teu poder. Confiamos inteiramente na Tua bondade.
Confiamos inteiramente no Deus que começa e conclui os ciclos na nossa vida. Eu declaro essa bênção sobre essa família, meu Deus. O que o Senhor tem para realizar nessa família, o Senhor vai realizar, porque nós confiamos em um Deus que pode todas as coisas. Nós não vivemos milagres pela metade. Nós não vivemos bênçãos pela metade. O Senhor é o Deus que vai realizar todas as coisas, e isso servirá de testemunho, meu Deus. Oh, levante bem alta a sua voz e declare: ah, meu Deus, nós não vamos arredar o pé. Nós colocamos o pé na estrada e só retrocederemos com o nosso milagre, no nome de Jesus. Ah, nós confiamos inteiramente em Ti. Confiamos inteiramente no Senhor. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Declare isso com toda a fé do teu coração. A palavra do Senhor diz que contra toda esperança Abraão creu. Contra toda esperança, pois ele sabia que fiel era aquele que prometera. Se você confia no Senhor, se você confia no Senhor, Ele vai concluir o ciclo do milagre. Ele não deixa nada pela metade. Ah, meu Deus, nós confiamos inteiramente em Ti. Confiamos inteiramente no Teu poder. Declare isso. Estou disposto a deixar tudo pra Te buscar e viver Teus milagres. Declare mais uma vez. O que preciso fazer para que eu possa viver Tuas promessas e sonhos? Levante bem alto as suas mãos. Declare com confiança. Estou disposto a deixar tudo pra Te buscar e viver. Vamos declarar isso mais uma vez. O que eu preciso fazer, eu vou te dizer o que você precisa fazer. Você só precisa confiar. Você só precisa permanecer. Oh, não saia antes do tempo. Não se apresse, não saia antes do tempo. O ciclo ainda não se completou. Só confie. Só confie. Tudo pra Te buscar e viver Teus milagres. Não Te deixarei sem meu milagre. Tem que ser completo, meu Deus, porque o Senhor é abundante. Eu não posso me contentar com a metade do milagre. O Senhor começou, o Senhor vai concluir. Ah, o Senhor começou, o Senhor vai concluir. Ah, meu Deus, essa é a inteira confiança do nosso coração. Declare isso mais uma vez. Não Te deixarei sem meu milagre. Amarei até Tua atenção chamar. Se preciso, amor, Te dar romperei só pra Te tocar. Coloque assim as duas mãos na altura do seu coração. Você que está aqui, você que está em casa, o que você tem pedido ao Senhor nesses últimos tempos? Onde você tem depositado a sua fé? Qual tem sido a tua oração? Entenda a angústia e ansiedade que tenta tomar conta do nosso coração quando nós estamos vivendo o processo do milagre. É natural. Sabe por quê? Porque nós estamos lidando contra um inimigo que a palavra diz que ele só veio para roubar, matar e destruir. Por isso que às vezes vem o desânimo.
Por isso que às vezes vem a angústia, por isso que às vezes vem aquele pensamento: não está adiantando eu orar, eu estou orando e parece que nada acontece. É porque só está no meio do ciclo. Algumas coisas para você até pode ter mudado um pouquinho. É o homem enxergando as pessoas como árvores. Já aconteceu alguma coisa, mas eu preciso te dizer nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, se ainda não foi aquilo que você tem pedido ao Senhor, ainda não está concluída a obra. O Senhor te diz nesta noite: a obra ainda não está concluída, o milagre ainda não fechou o ciclo, porque Ele não deixa nada pela metade. O teu Pai Celestial que te conhece, conhece a tua necessidade, não deixa nada pela metade. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Renove a sua fé nesta noite. Se você nem tem mais forças para orar, eu quero orar por você, meu Deus. Renove a fé deste teu filho, renove a fé desta tua filha, que já tem vivido um desânimo tal, que não consegue nem mais orar, não consegue nem mais acreditar. Como disseram os teus discípulos: aumenta-nos a fé. Nesta noite há pessoas aqui, meu Deus, que precisam de um renovo na sua fé, porque o ciclo, o processo está tão dolorido, meu Deus, que essa pessoa não consegue, até quer acreditar, mas não consegue. Eu peço, renove a fé, porque o que o Senhor faz completo. O Senhor completa o ciclo do milagre. O Senhor não deixa nada pela metade. Ah, meu Deus, que nesta noite sejamos invadidos por uma paz sobrenatural, que vem acompanhada de uma certeza de que o Senhor vai concluir o milagre. O Senhor vai fechar o ciclo da bênção. O Senhor não vai deixar nada pela metade, pois o Senhor não nos decepciona. O Senhor não nos decepciona. O Senhor conclui o que o Senhor começa. Toda boa obra que o Senhor começa, o Senhor conclui. É assim que diz a tua palavra. Por isso, meu Deus, eu declaro nesta noite renovo dos céus sobre a fé, sobre a confiança, sobre a firmeza de propósito. O que o Senhor começa, o Senhor conclui. O que o Senhor começou, o Senhor vai concluir. Nós cremos nisso, cremos nas tuas promessas, cremos que o Senhor, que é abundante, o Senhor não vai deixar nada pela metade. Maravilhoso e abundante é o teu amor para as nossas vidas. Nós confiamos nisso, meu Deus, e depositamos no Senhor a nossa inteira confiança. No nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Não te deixarei, meu Deus, sem o milagre completo. Declare isso. Não te deixarei sem o milagre completo. Não te deixarei sem o milagre completo. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Abra assim as suas mãos, olha. Abra assim as suas mãos esperando o milagre. Um gesto de fé. E diga para o Senhor: meu Deus, pode completar a obra. Diga para o Senhor: pode completar o ciclo. Diga: eu estou preparado, pode completar o ciclo. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Já mudou alguma coisa? Ele vai mudar tudo. Já mudou um percentual do que estava ruim? Ele completa. Já ganhou um pedacinho de chocolate? Peça ao Senhor todo. Ah, Ele é maravilhoso.
Ele é maravilhoso. Nós não podemos, irmãos, com o Deus abundante que temos, nós não podemos nos contentar com um pouquinho. Depois de 3 meses no hospital, e eu quero dizer isso para você ir para casa, os médicos disseram: você precisa ir para casa, até porque a sua mente não aguenta mais ficar aqui. E aí disseram: você vai no final de semana. E a médica já começou a conversar comigo. Imagina, eu tinha passado 3 meses deitado, 3 meses literalmente deitado. Eu ia para o centro cirúrgico todos os dias, as pessoas pegando o lençol, me colocando na cama, colocava na mesa de cirurgia, colocava na maca, colocava na cama. Eu não andei durante 3 meses, perdi todos os movimentos. E aí naquela semana que eu ia voltar, a médica disse: olha, a gente já preparou tudo, a gente vai mandar você uma cadeira de rodas. E eu disse: quem disse que eu vou sair daqui de cadeira de rodas? Eu entrei aqui andando, e o Deus que disse que eu ia sair daqui, eu vou sair daqui andando. Não, Zoé, é melhor para você. Eu disse: não, o Deus que disse que eu ia sair daqui, eu vou sair daqui andando, doutor. Então você vai ter que fazer fisioterapia intensa. Eu disse: pode mandar. Nunca sofri tanta dor, gente. Quem sabe o que é perder os movimentos, se você voltar a movimento de joelho, é intensa demais a dor. Mas eu tinha uma convicção no meu coração: o Deus que estava fazendo a obra, Ele faria completa. E no dia marcado para eu sair do hospital, eu saí andando pela porta que eu entrei, porque Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa nenhuma obra sem concluir. Agora depende da nossa fé, né? Depende da nossa firmeza de propósito. O Senhor quer que você saia daqui renovado, renovada, com a sua firmeza de propósito. Tudo pode estar parecendo que Deus não vai concluir a obra. Não se contente nem comemore apenas os pequenos avanços. Agradeça, diga: meu Deus, eu já estou muito feliz, mas eu sei que o Senhor tem mais. Diga para a pessoa do seu lado: o Senhor tem mais. Amém. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. A obra é completa. Deus não deixa ciclo pela metade, Ele completa a obra, no nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para os céus. Obrigado, meu Deus. Tu és sim o Pai que nos dá a barra de chocolate inteira. O Senhor é o Pai que faz os olhos não se abrirem pela metade. O Senhor faz a gente enxergar completamente. O Senhor não é o Deus que faz uma pessoa beber menos. O Senhor é o Deus que liberta essa pessoa completamente dos vícios. O Senhor não é o Deus que faz uma pessoa ser menos agressiva. O Senhor é o Deus que salva e transforma a alma e o coração. Nós cremos nisso, meu Deus. Nós cremos numa bênção que restaura o casamento por completo. Nós cremos numa bênção em que o casamento ele é completamente transformado. Nós cremos assim, por isso confiamos na Tua palavra. Nós confiamos em um Deus que é abundante. Por isso não deixaremos o Senhor ir sem que o milagre seja vivido por completo. É assim que saímos daqui nesta noite, meu Deus, cheios da unção do Espírito Santo, vivendo o milagre completo e gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito. Não há ingratidão no nosso coração, já estamos muito gratos por aquilo que o Senhor já fez, mas com uma certeza: o Senhor tem mais, o Senhor tem mais, o Senhor tem mais. E é assim que sairemos daqui, com o nosso coração firme na promessa que nos foi feita. Leva o Teu povo em paz, guardado, protegido, guiado pela Tua poderosa mão. E cremos, meu Deus, que aquilo que o Senhor começou, o Senhor irá concluir no nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dá um restante de quarta-feira muito abençoado, uma quinta-feira, meu Deus, cheia da presença do Espírito Santo, um final de semana, meu Deus, onde a presença do Senhor seja marcante em todos os aspectos, para que isso nos traga cada vez mais certeza de que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e é nele que confiamos. Obrigado, te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Fui em paz.
Deus abençoe a sua família.